Você entrou aqui nessa noite, você quem sabe entrou aqui desanimado, falando assim, Deus, fala comigo nessa noite. Certamente o Senhor tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero dizer que é um prazer grandioso estar aqui mais uma vez, na Igreja Presbiteriana Renovada de Jaciara. Haja vez que já estou indo para o 4º ano, além de seminário, e esse ano Deus também me deu uma bênção. Também prestei vestibular ano passado, passei, e esse ano, além de seminário, fiz outro curso também, fiz História, terminei o 1º ano, e assim estamos indo, diante da presença de Deus. Então quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Orlando pelo convite e pelos irmãos que têm orado em nosso favor, que oraram pelo seminário, porque ali passamos um ano de dificuldades, mas Deus tem nos ensinado a caminhar e depender somente dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, abra sua Bíblia. No Evangelho, segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, versículos de 1 a 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, versículos de 1 a 11. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com um lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Versículo 11, e o último diz assim, ele respondeu e disse-lhes, um homem chamado Jesus. Fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Feche os seus olhos, meu querido. Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Nós já temos sentido aqui, Senhor, a Tua graça neste lugar, Senhor. Então agora, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, fala com a Tua igreja. Pai, Tu não é eu não sou nada, Senhor, mas Tu és tudo na minha vida, Pai, que Tu venha crescer nessa noite e que eu venha diminuir, Senhor. Que Tu venha falar com cada coração que entrou aqui nessa noite, Pai. Que a Tua palavra venha ser pregada, Pai, de maneira diligente e eficaz, Senhor. Que Teu Espírito, Pai, possa estar convencendo cada um, Pai, do seu erro e pecado, Senhor. Possa estar consolando, Senhor. Possa estar edificando, meu Pai. E que cada vida, Pai, possa sair daqui com o coração alegre, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor já havia comentado hoje, mas também a hora do almoço, está aqui a TV da cidade, TV Cidade, e estava passando sobre os acidentes da manhã, né, de hoje, não sei que horário foi mais ou menos, né, mas de uma mulher que vinha de Cuiabá e capotou o carro, não teve nenhum ferimento, ela e o seu filho, né, o carro amassou todo e ela não teve nenhum ferimento. O outro eram os irmãos que vinham de Cuiabá e estavam indo, parece que um culto a Campo Grande, e bateram de frente no S10 e quem que acompanhou pela TV hoje, somente a frente do carro estragou. Acabou com a frente, mas o interessante é que lá dentro, assim, do painel para frente, não aconteceu nenhum arranhão. E a S10 que estava, o outro condutor, se alguém chegasse e olhasse primeiramente para a S10 e falou assim, olha,
foi com uma carreta. Alguém poderia pensar logo, olha, deve ter batido uma carreta, porque o estrago foi tremendo. E do outro carro, esse Siena, ninguém sofreu, né, nenhum ferimento grave. A menina machucou o braço, teve somente um arranhão. Por quê? Por que disso tudo? Porque eu trouxe esse testemunho nessa noite. Porque Deus, Ele cuida dos seus. Deus, Ele guarda os seus todos os dias. E no outro carro, infelizmente, eu acho que 1 ou 2 veio a óbito, tanto que quando passou a filmagem, ainda estava ali um homem preso às ferragens. Mas é por causa disso, porque ainda a mulher disse assim, olha, tivemos o prejuízo, mas Deus é maior. Então, meus queridos, nós sabemos que todos os dias nós estamos aqui sujeitos a qualquer tipo de intempéries da vida, da natureza, né, dos seres humanos. Nós todos os dias vemos as reportagens, vemos os problemas. Domingo mesmo, né, tive notícia aqui, aquele homem que andava embriagado, eu acho que o apelido dele é Boca, é isso, né? Que teve sua vida ceifada. Então, a cada dia nós vemos acontecimentos, né, da nossa cidade, do nosso Brasil, do nosso mundo. Porque nós sabemos que Deus está às portas, que Jesus está voltando. E nós sabemos, diante da Bíblia, que existe 2 tipos de vontade divina. Uma é a vontade divina e outra é a permissão divina. Existe uma grande diferença entre vontade do Senhor e a permissão do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós sabemos que Satanás chegou até Jó e falou, olha, observaste teu servo Jó, né? Você encheste ele de bens, por isso que ele te serve, mas tira tudo dele, que ele vai te blasfemar e tal. Aí a Bíblia diz assim, então Deus permitiu, né, que Satanás viesse tocar. Então ali Deus permitiu, mas quando também Deus queria disciplinar o povo, quando o povo se voltava aos deuses, quando voltava aos ídolos, Deus também, Ele, pela sua própria vontade, Ele disciplinava o povo. Então existe 2 tipos de vontade. A vontade de Deus, aquilo que realmente Deus quis, que foi, não, olha, isso aconteceu porque Deus realmente quis. E também aquela que, não, isso aqui Deus permitiu. Né? Então nós sabemos que o mundo espiritual, ele é o mundo que está sempre, Satanás sempre tentando nos tragar, ele está sempre tentando contra mim e a sua vida. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão querendo tragar. E a Bíblia também diz que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele tem um plano, Ele tem algo, tem uma promessa para trabalhar em sua vida. E enquanto isso não acontecer, enquanto você estiver debaixo da vontade do Senhor, enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, observando a sua palavra, aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que aqui, o Evangelho segundo escreveu João, ele escreve um pouco diferente dos demais evangelistas, de Mateus, Marcos e Lucas. Se você pegar o livro de Marcos, Mateus e Lucas, eles vão ter praticamente as mesmas coisas, ou seja, 80%, né, que está em um, está no outro. Então, eles são chamados os evangelhos semelhantes, os chamados evangelhos sinóticos. Mas o evangelho de João, ele é um tanto diferente dos outros 3 evangelhos. Por quê? Porque João, ele começa a falar mais das características de Jesus. Quem é Jesus? Jesus era Deus, era homem. Como se portava Jesus? Quem era Jesus? E João, ele relata alguns poucos milagres. E desses milagres, ele fala do cego de nascença, uma história, um relato que nos traz uma lição grandiosa para a nossa vida, um relato que nos mostra como Deus, Ele opera às vezes para executar seus propósitos, diante mesmo, até mesmo da adversidade. Nós sabemos que Jesus, Ele andava com seus discípulos, nós sabemos que Jerusalém, ela é uma cidade pequena, ela não é um país grande. Então todas as cidades, elas estão perto da outra, até mais perto de repente daqui de Jaciara, São Pedro, Jucimeira. E como naquela época ainda não havia condução, só havia carros de guerra, então Jesus com seus discípulos, quando ele teve seu ministério aqui na terra, ele andou
ele andou pregando, a Bíblia diz que ele pregava, curava, expulsava os demônios. Então hoje ele estava aqui, amanhã ele estava de repente em São Pedro, no outro dia pode ser que ele estaria em Jucimeira, e assim era o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele andava ensinando, pregando, batizando e fazendo discípulos em nome do Senhor Jesus. E João, ele separa um dos milagres, até mesmo João no capítulo 25 ou 22, se eu não me engano, no final do seu livro ele vai dizer assim, olha, se fosse para escrever tudo aquilo que Jesus fez em cima dessa terra, um livro como esse não seria suficiente. De tantas coisas, tantas maravilhas que o Senhor Jesus operou quando ele esteve na face da terra. Então João, ele separa alguns dos milagres, e esse milagre do cego de nascença, ele quer nos falar nessa noite. Ele traz uma lição, porque Jesus estava andando com os discípulos, e passado um determinado lugar, eles acham um homem então sentado, a Bíblia diz que ele estava sentado e mendigava. Então logo os discípulos olharam para aquele homem e perguntaram assim, Senhor, quem pecou para que se esse nascesse cego? Na cultura judaica tinha uma ideia que se seu pai, seu avô pecasse, fizesse algum mal, então você pagaria, o seu filho pagaria, o seu neto pagaria, assim sucessivamente. Então, logo os discípulos quando viram o homem naquela situação, logo eles certamente fizeram a colocação certa, porque disseram, olha, quem pecou para que este nascesse assim? Porque no Antigo Testamento a Bíblia diz que se seus pais pecassem, você de repente estaria debaixo de maldição. Se seus pais, eles rompessem o pacto de Deus, você estaria debaixo de maldição. E então Jesus fala assim, olha, ninguém pecou, mas foi assim para que se manifestem a glória de Deus. E nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema, o projeto de Deus na minha vida. Olhe para o seu irmão e fala assim, irmão, você sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? Olha, eu sinceramente às vezes não sei. Às vezes eu falo assim, Senhor, o que realmente o Senhor tem para a minha vida? Deus, Ele faz muitas coisas na sua vida e nós não conseguimos entender. O projeto de Deus na minha vida, em primeiro lugar, não tente entender, aceite. Versículo 12 diz assim, e os discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou estes os seus pais para que nascesse cego? Essa concepção judaica de que esse atuar de causa e efeito, ou seja, você pecou aqui, os seus pais pecaram e você agora paga. Aí Jesus, ele vem, ele quebra agora com essa crença, falou assim, olha, ninguém pecou. Esse rapaz, ele está nessa situação aqui porque eu tenho algo para fazer através da vida dele. Então os discípulos, eles quiseram entender qual era a situação, eles quiseram entender qual a causa daquele homem estar naquela situação. A Bíblia diz quando é homem, porque a partir dos 18 anos já é homem. Diz que estava ali um homem sentado e mendigava. Então, eles quiseram entender qual era a causa, né, qual o motivo daquele homem estar naquela situação. Por que aquele homem estava sofrendo aquela calamidade? Ou seja, aquele homem não poderia ter saúde. Aquele homem não poderia ter desde o momento do seu nascimento, estar enxergando tudo. Enxergando as árvores, os passarinhos, a natureza, os rios, as coisas maravilhosas que o Senhor fez, mas não. Aquele homem agora estava privado de sua vista. Então eles começaram a se indagar. Por quê? Por causa dos problemas da vida. Por causa do nosso cotidiano. E assim você, dia após dia, também tem se indagado. Senhor, por que isso? Senhor, por que daquilo? Senhor, eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo aquilo, mas às vezes é assim, meus queridos. Não tente entender os propósitos do Senhor. Apenas aceite aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes nós queremos saber por que isso está dessa forma, porque às vezes nós sofremos, porque às vezes os servos do Senhor que estão em fidelidade, que estão servindo o Senhor, passam por tragédias, passam por desgraça, passam por dificuldades, passam
por doenças, passam por tantas coisas, e aí às vezes chega alguém e pergunta assim, olha, mas aquele irmão, aquela irmã, ele não vai na igreja todo dia? Ele não serve a Deus? Por que ele está passando por isso? Por que ele está nessa situação agora? Eu lembro, ainda não sei se foi esse ano ainda, o filho do irmão Adinael, o primo do Bibi, o menino de 12 anos, os pais crentes, fiéis, aqueles que não perdem um culto, está lá, e teve a vida do seu filho ceifada. Por quê? Aí é nessa hora que nós queremos entender, é nessa hora que nós queremos perguntar para Deus, Senhor, qual é o propósito de o Senhor ter permitido isso? E quem sabe que nessa noite você entrou aqui querendo perguntar para o Senhor por quê? E Deus, muitas vezes, nessa hora que nós queremos uma resposta de Deus, Deus entra no silêncio conosco e Deus não responde coisa alguma. Por que Deus, às vezes, Ele permite que os seus servos entrem em dificuldade, entrem em provações, entrem em coisas que as pessoas, quem sabe de fora, vão olhar e falar assim, mas por que está vendo a situação? Esse ano, não sei se todos souberam, ali no seminário, um menino da nossa turma de São Paulo, ele veio a tirar sua vida lá dentro do seminário. Aquilo veio para acabar com todo mundo. Nós quase morremos junto com o menino, de tanto que nós sofremos lá. O diretor liberou, quase, todo mundo viajou para suas casas, no lugar de origem. E nós começamos a se perguntar, a dor no nosso coração era tanta, Senhor, por que o Senhor permitiu uma coisa dessa? E as pessoas vinham e perguntavam para nós, mas calma aí, esse menino estava lá, não estava estudando, não ia ser pastor, não estava lendo a Bíblia todo dia. As pessoas perguntam isso, mas nós não sabemos, queridos, os propósitos do Senhor. Porque Deus deixa acontecer as coisas na nossa vida. Porque Deus, Ele tem um projeto para cumprir. E quando Deus tem um projeto para fazer, querido, Deus, Ele não se importa se de repente nós venhamos a chorar, nós venhamos a passar dificuldade, mas como o pastor disse no começo, para que o nosso caráter seja forjado, seja amadurecido, seja transformado. E nós então ficamos com aquela situação. Por que, Senhor? Nós queríamos entender qual era o projeto de Deus diante daquilo que Deus permitiu. Por que Deus permitiu isso? Então, quando nós voltamos das férias, Deus, Ele começou a nos surpreender. O seminário, não que nós estávamos parados no tempo, que as pessoas não estavam orando, estávamos, mas Deus, quando nós voltamos do seminário, Deus nos surpreendeu com uma graça tremenda, que um dia teve um evento tão grande, não sei se a Isamara já deve ter contado, mas Deus, Ele operou, começou a operar ali no seminário, começou a trazer um avivamento. Deus, Ele começou a mover aquele lugar que naqueles 3 anos, e quando eu estou ali, foi a primeira vez que eu estava sentindo realmente como as pessoas diziam assim, olha, há uns anos atrás aqui neste lugar tinha uma tenda que você pisava lá dentro, as pessoas eram curadas, batizadas com o Espírito Santo, e nesse dia foi assim, começou uma oração com as irmãs ali, e começaram umas 6 irmãs e foi chegando irmãs, dali a pouco estava o diretor, foi chegando irmão, aí dali a pouco 10 horas nós estávamos na sala de aula e nós só ouvindo os mistérios lá embaixo, aquela glória assim, e nós começamos a ficar incomodados na sala, e o professor falou, olha, quem quiser sair, pode sair, eu não vou dar falta não, pode ficar despreocupado. Aí, o professor dá licença para beber água, e uma saindo daqui, eu sei que quando nós íamos chegando perto daquela roda ali, você já era tomado. Aconteceu algo tão maravilhoso ali, tão lindo naquele lugar, que as pessoas começaram a sair correndo de dentro da sala de aula, e quando elas chegavam ali, já eram tomados pelo Espírito Santo, e Deus começou a trabalhar naquele lugar. E Deus então, meus queridos, diante da dificuldade, diante da tragédia, Deus, Ele veio mostrar para nós que mesmo assim, Ele ainda tinha um propósito, que era para restaurar a fé, para restaurar aquele lugar, para restaurar a unção daquele lugar, para restaurar os milagres daquele lugar, para restaurar o avivamento ali no seminário. Então, meus queridos, Deus, Ele
não opera nada sem propósito. Ainda que seja pela dificuldade, ainda que nós sofremos, ainda que a família sofreu, mas Deus, Ele não opera nada sem propósito. Deus em tudo, Ele faz e faz certo. Ainda que você nessa noite entrou aqui falando, Senhor, porque eu estou nessa situação, porque eu estou passando por isso, Deus fala contigo nessa noite, meu servo, eu tenho um propósito, eu vou mudar, você vai entender, vai chegar lá na frente, meu irmão, você vai olhar para trás e você vai dizer, olha, agora realmente eu estou entendendo, agora realmente eu sei, porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo. Assim foi com José, quando José estava lá no Egito, Deus ficou em silêncio com ele o tempo todo, porque senão ia estragar a bênção. Deus, Ele deixou José passar por aquilo tudo, José não estava entendendo nada, mas chegou o momento que Deus se manifestou na vida de José, então José pôde entender que Deus tinha um propósito para abençoar e glorificar a vida dele, louvado seja o nome de Jesus. Então Deus, meus queridos, em Romanos diz, tudo coopera para o bem daquele que amam a Deus. E Jesus passa com os discípulos, vê aquele homem, e então começa a conversar com aquele homem ali. Por quê? Os discípulos tentaram entender, mas nessa noite, querido, não precisa entender. Esteja na presença de Deus, esteja diante dos propósitos de Deus, que Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Projeto de Deus na minha vida, em primeiro lugar, não tente entender, aceite. Em segundo lugar, Deus tem um plano, Ele tem um projeto. Versículo de 3 a 7 diz assim, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Deus, Ele tinha algo para realizar através da vida daquele rapaz. Por quê? Ele estava até aquele momento cego. A Bíblia não fala nada dele. Mas se de repente nós conhecêssemos ele, quais seriam as indagações desse homem? Ele diria assim, olha, por que eu estou na situação? O que eu fiz de errado? Por que eu nasci cego? Por que eu fiz isso? Por que daquilo? Ou até mesmo os pais dessa criança, desse rapaz, poderiam perguntar, né? Quando está ali o pai e a mãe, a esposa engravida, começa ali a arrumar o quartinho, vai ser menina ou menina, e de repente quando nasce, aquele moço nasce cego. Como deve ser para uma mãe que está esperando seu filho saudável, e seu filho nasce com a deficiência? E assim nasce esse homem, essa criança deficiente. Mas mal sabia aquele moço que Deus tinha um plano através daquilo. Mal sabia a família dele que o nome de Deus ia ser glorificado através daquela enfermidade. Deus permitiu aquilo na vida dele para que o nome dele fosse glorificado. Então Jesus se encontra com aquele homem, cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do cego e diz assim, olha, aqui tem um tanque chamado tanque de Siloé, se alguém tiver a oportunidade de ir em Jerusalém, ainda está esse tanque lá. Falou, você vai lá, vai se lavar e você vai ver. Naquele momento o cego, ele já estava naquela situação há tantos anos, ele poderia naquela hora indagar o Senhor, dizer assim, olha Senhor, eu já estou há 18 anos, no mínimo, e com essa cegueira, por que o Senhor não vai e me toca, e assim já seja curado? Como Jesus fez em vários casos, seja curado em nome de Jesus. Jesus curou muitas vezes assim. O cego poderia naquela hora ter indagado, Senhor, olha Senhor, por que o Senhor não faz logo, me cura logo aqui e acabou? Para que vai passar lodo, barro nos meus olhos, eu ainda vou ter que lavar, vou ter esse trabalho todo? Mas não, a Bíblia diz que esse homem, automaticamente ele saiu e foi até o tanque, ou seja, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Jesus falou para ele, olha, eu passei aqui, agora você vai ao tanque, vai se lavar e você vai ver. Então esse homem nesse momento, ele teve uma atitude de humildade. Ele teve uma atitude de obediência diante de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor e foi até o tanque na hora.
E ele lavou-se e voltou vendo. Então, às vezes, nós aprendemos aqui o quê? Que Deus, Ele tem o melhor para nós. Ainda que você, nessa noite, não esteja entendendo o que Deus quer com a sua vida, o que Deus está falando com você, qual é os propósitos, qual é os projetos de Deus, mas Deus tem o melhor para você. Então, nessa noite, ouça a voz do Senhor. A Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Às vezes Deus fala assim para você, olha minha serva, faz isso aqui que você vai ser abençoado, vai ser melhor por você. Aí você fala assim, não, eu acho que por aqui também vai dar, não tem problema não. Aí você resolve tomar esse caminho aqui, que não está na vontade de Deus, que Deus não falou com você, que Deus não permitiu que você fazer. Aí começa a vir as decepções, começa a vir os problemas, aí você para e fala assim, Senhor, mas por que está acontecendo isso? Por quê? Porque você não ouviu a voz do Senhor. Se aquele moço tivesse de repente ali questionado o Senhor, mas por que isso, por que aquilo, quem sabe de repente por um motivo ou outro não houvesse recebido o milagre. Mas aquele homem no mesmo momento, ele já sabia da sua condição, ele já estava até esse momento ali passando por aquela adversidade, mas mesmo assim, aquele homem se levantou, ouviu a palavra do Senhor e creu na voz do Espírito de Deus, saiu, lavou-se e voltou vendo, porque Deus, Ele tinha um plano, Ele tinha um projeto na vida daquele homem, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Então, meus queridos, nessa noite, Deus, os projetos e os propósitos que Deus tem na sua vida, é somente para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vai chegar um momento que você vai olhar e vai entender, você vai dizer, ah, Senhor, então por isso que eu passei por determinada situação, por isso que o Senhor permitiu isso em minha vida, para que o nosso caráter seja formado, para que nós venhamos crescer, cortar do nosso cordão umbilical dos nossos irmãos, mas que nós venhamos somente depender de Deus. Deus, muitas vezes, Ele deixa nós caminharmos sozinhos. Nós, às vezes, entramos na igreja, estamos passando por dificuldade, né, estamos com os irmãos, mas parece que há um momento que às vezes nós falamos assim, nossa, mas o pastor está sabendo que eu estou passando isso, e o pastor não olha para mim. A irmã lá sempre pergunta como é que eu estou, e agora nada. A família, até dentro de casa, o esposo e a esposa, às vezes parece que um não se comunica com o outro, mas é o momento que Deus, Ele permite que você passe sozinho, para que Ele venha moldar o seu caráter, para que você venha depender do Senhor, para que você venha crescer na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, Deus, Ele tem um plano, ainda que seja no meio da dificuldade, ainda que seja no meio da lágrima, Deus tem um propósito. E Jó diz que nenhum dos planos do Senhor são frustrados. Tudo do Senhor é bom, querido, ainda que nós nessa noite não estamos entendendo os projetos de Deus. Creia que Deus tem o melhor para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O projeto de Deus na minha vida, em primeiro lugar, não tente entender, aceite. Em segundo lugar, Deus tem um plano, Ele tem um projeto. Em terceiro lugar, todos verão o milagre de Deus na sua vida. Versículo de 8 a 11 diz assim, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. Outros diziam, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Aí então ele diz assim, o homem chamado Jesus. Querido, as mesmas pessoas que têm visto a tua trajetória, que têm visto a tua caminhada, que têm visto a tua dificuldade, que têm visto os teus problemas, são as mesmas pessoas que vão ver Deus abençoando a tua vida. São as mesmas pessoas que vão ver Deus te exaltando. São as mesmas pessoas que vão ver a glória de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz assim que
Então os vizinhos e aqueles que antes costumavam ver, eu gosto dessa palavra, então os vizinhos. Quantas vezes você é mal compreendido? Quantas vezes as pessoas olham para você e falam, rapaz, esse povo está perdendo tempo mesmo. Aquele jovem, em vez de estar aproveitando a vida, não é esse? É esse o ditado popular do mundo. Aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida, eu acho? Eu fico querendo saber. Hoje, diante da Bíblia Sagrada, eu sei que é aproveitar a vida. Aproveitar a vida, meus irmãos, é estar na presença do Senhor. É estar com o coração aberto, é ter paz, é ter alegria. É saber que se Jesus voltar agora, você vai morar na eternidade. Não morar somente aqui nessa terra. Aproveitar a vida não é droga. Não é cachaça, não é prostituição, não é adultério, não é nada disso, não é mentir não. Aproveitar a vida é você ter comunhão, é você passar na rua e todos olharem para você e falar, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Então, meus queridos, ainda que você não seja mal compreendido, ainda você seja mal compreendido, ainda que as pessoas olhem para você e vão falar assim, olha, esse povo está por fora. Olha o que ele está fazendo da vida dele, vai acabar com a juventude. O pastor lá está com um projeto lá que não vai dar em nada. Ó, aquele irmão está querendo cantar, está querendo pregar, não vai dar certo não. Ó, o cara lá abriu uma empresa, rapaz, as pessoas chegam e ainda vêm desanimar. Rapaz, fecha isso, senão você vai falir, você vai endividar. Então, meus queridos, as pessoas elas têm nos acompanhado dia a dia. O mundo aí fora pode fazer o que quiser, está tudo normal, mas se de repente uma pessoa que é cristã, que é servo de Deus, ela dá uma escorregada, pronto. Aí lá vem as pedras. Então, meus queridos, creia que todos verão o milagre de Deus na sua vida. Todas as pessoas que olharam para você até agora e reconheceram e te viram você na dificuldade, são as mesmas que vão olhar e vão reconhecer. Você não vai precisar falar nada para ninguém. A Bíblia diz assim, que as pessoas que reconheceram, as pessoas que antes tinham visto, as pessoas que olharam, que até aquele momento estavam ali naquela situação, as pessoas que viram ele, que somente dava uma moedinha para ele, chegava ali, quem sabe ele estava com a mão levantada, toma aqui uma moeda, porque era um bem, fazia bem. Então as pessoas conheceram aquele homem naquela situação todo aquele tempo, mas também foram as mesmas pessoas que tiveram que enxergar e reconhecer que Deus era na vida daquele homem, que Deus havia operado um propósito, que Deus ele não tinha operado nada sem causa, meus queridos. Creia nessa noite, não saia daqui desanimado, creia que Deus ele tem um propósito, e os propósitos do Senhor não caem por terra. Os propósitos do Senhor, eles são bons e há de manifestar na sua vida. E aquelas pessoas que têm olhado e têm te humilhado, são as mesmas pessoas que vão olhar e vão reconhecer e vai dizer assim, olha, peraí, tem alguma coisa diferente com você. Alguém nunca te disse isso? Um dia eu cheguei aqui, a pessoa disse, olha, você parece estar mais novo e tal, assim. Eu falei, deve ser a presença de Deus na minha vida, meus queridos. Então, aquele homem estava naquela situação, estava daquela forma, e as pessoas começaram a olhar para ele e falaram, mas peraí, você não é aquele homem que estava sentado, que mendigava? Então ele dizia assim, sim, sou eu. Uns diziam, parece com ele, ele dizia, não, sou eu. Então, querido, as mesmas pessoas que viram ele naquela situação, foram as mesmas que viram ele quando ele estava sendo abençoado por Deus. Você não vai precisar contar nada para ninguém, meus queridos. As pessoas vão ter que olhar e vão ter que reconhecer que Deus, ele é na tua vida, que Deus ele é fiel, que Deus ele realmente tinha um propósito, e aquilo que você falava não era coisa da carne, não, era do Senhor. Então, meus queridos, todos verão o milagre de Deus na tua vida. As pessoas vão ter que reconhecer que algo está passando de diferente com você, que algo está diferente na sua vida, e elas vão olhar para você e vão entender que realmente chegou a hora de Deus mudar o teu cativeiro. Chegou a hora das pessoas olhar para você e dizer, meu irmão, realmente você tinha razão, é verdade, Deus agora está abençoando a tua vida. Então aquele homem pôde passar aquela situação até aquele momento, mas a partir daquele momento, no momento certo, na hora certa, a vida daquele homem foi transformada, e as pessoas tiveram que reconhecer, falou, olha, eu conheci aquele moço, eu conheci aquela moça, eu conheci aquela família, e estava
desmantelado, estava brigado, estava separado, e agora Deus vai e faz uma obra e restaura tudo, e restaura o homem, e restaura a mulher, e faz uma nova criatura. Então as pessoas têm que olhar e têm que entender que agora quem opera na tua vida é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Se você entrou aqui nessa noite desanimado, creia nos propósitos do Senhor, porque Deus, Ele não opera nada sem causa. Se aqui na terra há um reino bagunçado, lá no céu há um reino organizado. Lá no céu, Deus está lá contemplando a tua vida nessa noite. E você não entrou aqui só mais uma vez, não. Parece que cada dia é a mesma coisa. Você fala, olha, eu vou no culto de novo. Parece que todo culto é a mesma coisa. Não, querido. Paulo diz que nós devemos ir de fé em fé, romper em fé em nome de Jesus. Então, meus queridos, creia que os propósitos de Deus, no momento exato, vai acontecer, e os planos do Senhor vão se cumprir, e as pessoas vão olhar, e vão reconhecer que Deus é na tua vida. As pessoas próprias, você não vai precisar falar, as pessoas vão chegar e vão ver, falar assim, olha irmão, realmente, Deus era na tua vida. Aí as pessoas vão perguntar, o que aconteceu? E você só vai dizer assim, olha, um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. Querido, um homem chamado Jesus, quando ele chega, alguma coisa tem que acontecer. O homem chamado Jesus, quando ele chega, a família tem que ser restaurada, as vidas têm que ser restauradas, a tristeza tem que sair, as drogas têm que sair, o álcool tem que sair, porque Jesus, quando ele chega para mudar, porque Deus, Ele não opera nada sem propósito. E Deus, Ele tem algo para trabalhar na tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Deus, Ele quer trabalhar para que o nome dEle seja glorificado. Nós só devemos entender isso, que olha, eu estou passando isso, mas eu não sei o propósito, eu não sei por que eu estou passando, mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou entender e o nome do Senhor vai ser glorificado. E se você ler adiante, as pessoas começaram a se maravilhar, porque as pessoas reconheceram ele naquela situação, quantos anos, e de repente elas olharam e viram que ele estava diferente. Então elas começaram a se maravilhar, e o nome de Deus foi glorificado. Todos começaram a exaltar o nome do Senhor, porque Deus, no momento certo, iria curar aquele homem, para que outras pessoas viessem a crer no propósito e no poder de Deus. Para você ver como que Deus faz as coisas. Aquele homem, Deus permitiu que ele ficasse até aquele momento, para que chegasse o momento ele fosse curado, e a partir dali, outras pessoas, pessoas que não vissem, as pessoas que conheceram ele, as pessoas que estavam do lado dele, crescem e se convertessem ao nome do Senhor Jesus. É assim que Deus faz, meus queridos. Deus, Ele opera nas nossas vidas para que outras pessoas vejam o milagre de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se em pé. Nós já estaremos terminando em nome de Jesus. O projeto de Deus na minha vida, em primeiro lugar, não tente entender, aceite. Em segundo lugar, Deus tem um plano, Ele tem um projeto. Ele tem algo para realizar na tua vida. Em terceiro lugar, todos verão o milagre de Deus na tua vida. Não se preocupe, meu querido, se você chegar aqui agora e falar assim, olha, meu irmão, eu tenho sido apedrejado, eu tenho sido humilhado, eu tenho sido mal compreendido na minha casa, eu tenho sido mal compreendido no meu trabalho, na minha escola. Quem sabe as pessoas olham para você hoje e não dão nada pela tua vida. E fala assim, olha, essa pessoa está perdendo o tempo dela. Nossa, mais um dia você está aí na igreja, você está esperando aquele milagre, e Deus até agora não fez nada. Mas creia, meu irmão, se você entrou aqui nessa noite esperando uma palavra do Senhor, a palavra de Deus nessa noite é essa. Deus, Ele tem um projeto na minha e na tua vida. E todos, querido, todos, a Bíblia diz assim, os vizinhos e aqueles que antes o conheciam, reconheceram. Agora viram que se passava algo diferente na vida dele. Agora viram que se passava algo. Então, a vida daquele homem foi transformada e as pessoas tiveram que reconhecer que Deus era Deus na vida dele. Nessa noite eu quero orar com você. Você que entrou aqui nessa noite desanimado, dizendo, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso fortalecer minha vida nessa noite. Você que de repente está falando, Senhor, eu preciso mais uma vez
caminhar na tua presença. Só mais um ânimo para mim continuar. Saia do seu lugar, nós iremos orar. O grupo de louvor vai estar ministrando nesse momento. Nós vamos orar por você. E Deus vai estar abençoando a tua vida. Louvado seja o nome do